Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, 5 horas da tarde. As principais informações do Brasil e do mundo. A gente segue para a nossa redação, onde já está a postos Laura Couto, ali, né, onde chegam as atualizações. Laura, boa tarde. Hoje, uma sexta-feira ainda com bastante notícia ligada ao Supremo Tribunal Federal. Já já vou trazer. Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa sexta-feira. Pois é, e boa tarde para você que mora nesse país em que deputada de extrema-direita acha que tem salvo-conduto para ameaçar de arma na mão um cidadão no meio da rua. Achava, né? Só que não. Vamos começar por aí. O STF iniciou hoje o julgamento da ação penal contra a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. É um nome bonito e comprido para dizer o seguinte: ela saiu armada e ameaçou um cidadão no meio da rua. A ação se refere a um episódio ocorrido na véspera do segundo turno de 2022 em São Paulo. Olha aí a Carla Zambelli, armada, se achando poderosa. Imagina se eles ganham essa eleição, gente. O que eles não iam aprontar, hein? Eles achavam que iam ganhar, né? Ameaçou o apoiador de Lula e o perseguiu com uma arma em punho no bairro do Jardim, zona sul de São Paulo. Chegou a entrar num estabelecimento comercial correndo atrás do rapaz e com a arma, ameaçando atirar, né? Vamos lembrar, olha aí, a gente tem as imagens completas, daqui a pouco eu vou trazer todas as imagens. Ela cai no chão, mistura com um pastelão também, mas vamos lá. Foi grave, porque estava armada, podia ter acontecido uma tragédia. Lembrando que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já havia cassado o mandato da Carla Zambelli por uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político na última eleição. Foram 5 votos a favor e 2 contra. Então não perca, assim, não se perca no meio de tanta condenação da Carla Zambelli. Ela tem a condenação eleitoral e agora acontece o outro julgamento no Supremo pelo porte de arma de fogo. Na condenação eleitoral, o mandato está cassado e ela está inelegível por 8 anos, mas cabe recurso ao TSE. A hora que o julgamento se concluir no TSE, ela pode definitivamente ter o mandato cassado. Mas a gente vai para a redação para Laura Couto atualizar as informações sobre esse outro julgamento que acontece hoje, né, Laura? Então ela está inelegível por causa do Tribunal Eleitoral e está sendo julgada por crime mesmo no Supremo. Conta pra gente, já tem votos, assim, a sinalização é de que ela pode ir pra cadeia mesmo, né, Laura? Ou pelo menos ser condenada à prisão, vamos ver se vai cumprir. Diga lá. Pois é, Rodrigo, até a última atualização, o STF já tinha 3 votos a favor de condenar a deputada Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes que você já citou, de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Até o momento, os ministros que já votaram foram Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O julgamento acontece em plenário virtual e vai até o dia 28 de março. Mas vale lembrar que os ministros que ainda não votaram podem pedir recurso ou até mesmo que o processo vá para plenário físico, Rodrigo. Eles podem, na verdade, pedir vista, né, Laura? Eles podem pedir vista, que é aquele momento em que o juiz fala: para tudo, eu recolho o processo e quero analisar no meu gabinete. Então, até agora, 3 ministros votaram, é uma votação virtual, eles votam de casa, colocam o voto deles ali no sistema do Supremo Tribunal Federal e tem 3 votos pela condenação. A Laura trouxe os nomes aí. É Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Mas, entre os que não votaram ainda, estão os 2 indicados pelo Bolsonaro, o terrivelmente evangélico e o outro Cássio Conká. Vai saber se um desses 2 não pode pedir vistas para atrasar o julgamento. Pode ser, né? Então, o julgamento da Carla Zambelli tem prazo até a sexta-feira que vem. Até lá, os ministros têm que depositar os seus votos com essa ressalva de que alguém pode pedir vistas e isso, então, atrasar um pouco a finalização e aí o caso pode ir para o plenário físico. Vamos aguardar. Por enquanto, uma sinalização de que, além de ficar inelegível, ela pode ser condenada à cadeia. Carla Zambelli. Lembrando que Luan Araújo, o homem que aparece nas imagens, a gente mostrou agora há pouco, eu ia pedir para colocar de novo a sequência toda, esse homem que aparece nas imagens, perseguido pela Zambelli, chegou a ser condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
a prestar serviços à comunidade pelo crime de difamação contra a deputada. Olha só, a Justiça Paulista foi rapidíssima, não para julgar a deputada que escorrega com a arma na mão, olha o perigo, podia ter disparado, né? Na hora que ela escorregou, ela não estava com a arma ainda, depois é que ela pega. Mas, de qualquer maneira, podia ter acontecido uma tragédia, né? Podia. A Justiça de São Paulo foi mais rápida para julgar a vítima do que para julgar a deputada que saiu de arma na mão ameaçando o rapaz. Olha lá, ele corre para o outro lado, aí já tinha percebido que ela estava armada. Ele corre para uma padaria, para um bar ali, alguém tenta dar rasteira, ele não cai, e a Carla Zambelli continua atrás, valentona, né? Típica valentona do bolsonarismo, e chega a apontar a arma para a cabeça dele, na parte de dentro do estabelecimento comercial. Então tá aí, né? Relembrando, olha ela aí, a Carla Zambelli, né? Aí, é o momento que ela entra, justamente, ela entra armada e vai, e as testemunhas dizem que ela chegou a ameaçar realmente, né, com a arma na mão, o rapaz que foi perseguido no meio da rua. Bom, está em julgamento, 3-0, vamos ver se ela continua valentona depois de tomar a condenação, perder o mandato, e é uma espécie de ocaso. O fim, eu não digo triste fim, porque nesse caso não é triste, mas pode ser o fim político da Carla Zambelli. O Bolsonaro, aliás, culpa em parte a Zambelli por ter perdido a eleição. Ele acha que esse tumulto aí, que foi muito divulgado em 2022, ajudou a decidir gente que estava ali na última hora, vou pro Lula, vou pro Bolsonaro, estou indeciso. A turma ficou com medo, porque o que nós teríamos pela frente era o liberou geral para esse tipo de ação da extrema-direita. Bem, falando ainda na extrema-direita, deixamos a Carla Zambelli um pouquinho para lá. A Câmara dos Deputados formalizou o pedido de licença de Eduardo Bolsonaro e convocou o suplente dele, o missionário José Olímpio. O missionário José Olímpio é o suplente do Bolsonaro, 03, né? O filho 03, que apresentou um pedido formal de licença por período de 122 dias para morar nos Estados Unidos. Laura Couto tem mais informações e a gente já sabe então que tem um deputado suplente assumindo o mandato de Eduardo Bolsonaro nesta sexta-feira, Laura. Isso mesmo, Rodrigo. O deputado José Olímpio vai assumir por 122 dias o lugar do Eduardo Bolsonaro na Câmara. E no site da Câmara mesmo, o Eduardo já aparece como não em exercício. Acho que a gente tem a imagem aí para mostrar. O afastamento dele vai ser dividido em 2 etapas. 2 dias de afastamento para tratamentos de saúde e 120 dias para tratar de interesses particulares, que, enfim, aí a gente já sabe o que é. Mas o Olímpio tem prazo de 30 dias para se apresentar na Câmara e assumir temporariamente esse mandato do Eduardo Bolsonaro, Rodrigo. Pois é, 122 dias milimetricamente assim calculado, porque até 120 dias, se a pessoa pede licença por até 120 dias, o deputado não assume, não é obrigatório assumir o suplente. Se passou de 120, aí assume. Então, o Eduardo Bolsonaro preferiu 122, porque daí abre espaço para o suplente, que também é do PL, esse missionário José Olímpio, assumir a vaga do Eduardo Bolsonaro lá em Brasília. Saindo de Eduardo Bolsonaro, mas ainda permanecendo na extrema-direita dos Estados Unidos. Parlamentares ligados a Donald Trump querem estender as sanções já discutidas contra Alexandre de Moraes ao que eles chamam de cúmplices do ministro. O que seriam cúmplices do Alexandre de Moraes? Os outros juízes da Suprema Corte? O Procurador-Geral da República? Delegados da Polícia Federal? Não sabemos, mas é a manchete que está aqui no site Metrópole. Sanção a Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos. Em carta a Trump, ele afirma que os cúmplices também devem ser punidos. A medida pode atingir dezenas de autoridades brasileiras. É uma declaração de guerra informal ao Estado de Direito do Brasil. O Brasil tem Polícia Federal, tem Procuradoria da República, tem Justiça. Ao contrário dos Estados Unidos, que não puniu os golpistas do Capitólio, o Brasil vai punindo, porque as instituições funcionam, pelo visto, melhor aqui do que lá. E aí, esse deputado trumpista agora deixa claro que a ideia não é atacar só Alexandre de Moraes, mas todo o sistema judicial brasileiro. É grave. E Eduardo Bolsonaro pode estar por trás disso aí também, né? É a primeira vez que políticos dos Estados Unidos
admitem publicamente haver outras autoridades brasileiras na mira do esquema extremista, além de Alexandre de Moraes. Laura Couto atualiza para a gente esta informação, que é uma novidade também desta sexta-feira. Diga lá, Laura. Rodrigo, esses deputados pedem a aplicação da lei Magnitsky contra os principais alvos, ou seja, o Alexandre de Moraes. Essa medida visa proibir a entrada de autoridades nos Estados Unidos, além de impedir transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. As sanções que vão ser analisadas pelo Congresso dos Estados Unidos e pela Casa Branca podem afetar autoridades brasileiras, como ministros do STF, como Alexandre de Moraes, além de juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também delegados da Polícia Federal. Ainda falta apontar quem apoiou as decisões que teriam, entre aspas, violado questões de direitos humanos e violado a jurisdição dos Estados Unidos, como eles mesmos definem, Rodrigo. É uma tentativa de intimidação e é recado que eles passam para outros juízes, delegados federais, do tipo, não assumam investigações que possam contrariar os interesses. Aí, nesse caso, não é nem só os interesses dos Estados Unidos, os interesses do Trump. Né? É o uso do aparato estatal dos Estados Unidos para tentar proteger uma secla, um aliado de Donald Trump, que é o Jair Bolsonaro. Muito importante a gente frisar algo, eu venho dizendo isso aqui já desde quarta-feira, mas vamos frisar de novo. A gente ficou com a imagem do Eduardo Bolsonaro como um fujão, como um chorão, e ele é isso tudo também. Mas não podemos subestimar a capacidade de articulação de Eduardo Bolsonaro. Ele está lá nos Estados Unidos para criar uma narrativa que justifique o Jair Bolsonaro fugir para uma embaixada? Sim, também. Mas o principal nem é isso. O principal é a articulação para intimidar as autoridades brasileiras e para interferir no processo judicial e democrático político aqui do Brasil. O uso de big techs, o uso das redes sociais, a operação de algoritmos em parceria com a extrema-direita dos Estados Unidos, que está dominante nas principais redes que atuam aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para o Eduardo Bolsonaro, a tendência é, fujão, chorão, não sei o quê, tá. Sim, mas ele está articulado com esta gente que está pedindo punição para o Alexandre de Moraes. Pode sair a qualquer momento um decreto do governo dos Estados Unidos com punições a Alexandre de Moraes e outros funcionários públicos brasileiros. Aliás, eu não tenho dúvida, se eles agirem como costumam fazer, no dia do julgamento, quando o Brasil vai estar olhando para o caso do Jair Bolsonaro, quando ele vai virar réu, quando a manchete vai ser Jair Bolsonaro virar réu, eles vão tentar arrancar lá dos Estados Unidos uma outra manchete na linha de Estados Unidos decretam que Alexandre de Moraes não pode entrar no país, sabe? Eles vão produzir uma manchete para concorrer com a manchete principal no momento em que o Jair Bolsonaro e os generais virarem réus, porque vão virar na terça ou na quarta-feira da semana que vem, com cobertura especial aqui do ICL. Estaremos com repórteres, com toda a nossa equipe lá em Brasília, 4 repórteres lá no Supremo Tribunal Federal, Juliana Dalpiva, a Carolina Brígido, Heloísa Vilela e o Guga Noblat. Os 4 no Supremo fazendo a cobertura, além de toda a nossa equipe de analistas aqui no ICL acompanhando. Mas fiquemos de olho, porque dos Estados Unidos vem o contra-ataque com o Eduardo Bolsonaro, que está lá para isso. Vai aprontar, junto com os bolsonaristas, não tenha dúvidas. Bem, falando neles, Elon Musk se reuniu hoje com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Olha só que gravidade. Ele se reuniu para discutir planos militares dos Estados Unidos num eventual conflito armado com a China. Então o Elon Musk vai cada vez mais se tornando um personagem central, não só na área dele, que teoricamente ele está ali para melhorar a gestão, para diminuir o inchaço, segundo eles, do Estado, para demitir funcionário público, mas ele começa a participar de decisões estratégicas, inclusive militares. Olha aí, a reunião foi no Pentágono e durou cerca de 30 minutos. Laura Couto conta para a gente detalhes dessa visita, vamos dizer, de Elon Musk ao Pentágono para tratar de assuntos militares envolvendo um possível conflito com a China. Laura.
Rodrigo, em teoria, essa reunião do Musk com o secretário de Defesa para discutir sobre esses assuntos da China seria secreta, mas a informação foi revelada pelo jornal New York Times. O Departamento de Defesa e o presidente Donald Trump negaram que o objetivo fosse discutir estratégias militares envolvendo a China. Mas olha o que aconteceu, Rodrigo. Na sua conta da sua rede social, o Trump chamou o New York Times de um dos piores e mais propositalmente imprecisos jornais do mundo e que a China nem seria mencionada ou discutida com o Musk. E depois do vazamento dessas informações, o Musk disse que os funcionários do Pentágono que falaram com o New York Times tinham que ser processados. Ele até comentou isso também na sua própria plataforma, o X. Ele disse que o New York Times é pura propaganda e que está ansioso para os processos daqueles do Pentágono que estão vazando informações maliciosamente falsas para o New York Times e que eles serão encontrados, Rodrigo. Que coisa, né? Um é dono de uma rede, outro é dono da outra, do X. Então é uma mistura completa de interesses públicos e interesses privados. Acabou, né? Os Estados Unidos eram tidos como um dos exemplos do iluminismo, do que tinha vindo da Revolução Francesa, do que vinha lá das ideias de liberalismo. Acabou, gente, acabou essa fase. Nós entramos num outro período histórico. Os Estados Unidos se apresentavam como um farol da democracia para o mundo. Esquece. Isso tudo é passado, nunca foi verdade, mas agora está explicitamente claro que eles são um país, um império decadente e ameaçador para todo o planeta. Vamos adiante. Hoje surgiram mais detalhes sobre a forma encontrada pelo blogueiro Alan dos Santos. Olha como tudo se mistura. Nós estamos falando o tempo todo dessa conexão Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos-Brasil. Alan dos Santos está lá fugido. Foragido nos Estados Unidos. Mas hoje surgiram detalhes da forma que ele encontrou para burlar o bloqueio determinado pelo STF. Ontem a gente já havia citado esse tema assim de passagem, mas hoje apareceu um relatório da Polícia Federal que foi enviado para o STF detalhando as falhas no bloqueio das contas no antigo Twitter, que é o X do Elon Musk. Então o Alan dos Santos está conseguindo transmitir, postar, fazer lives e arrecadar dinheiro usando o X do amigão Elon Musk. O relatório da Polícia Federal explica como é que isso acontecia, permitindo, esse acesso permitia o financiamento, inclusive, de perfis, como o perfil de Alan dos Santos e o perfil também de Rodrigo Constantino, um outro bolsonarista que está radicado lá nos Estados Unidos. O acesso às contas Alan dos Santos e Terça Livre, investigado pela Polícia Federal, aconteceu nos dias 7 e 11 de abril de 2024. No dia 8, por exemplo, Alan dos Santos conseguiu compartilhar o link de uma transmissão intitulada O Terça Livre Voltou. Foi uma das postagens. O usuário que acessava a rede social pelo computador tinha dificuldades, aparecia conta retida, mas o acesso era possível pelo celular. Tudo isso está no relatório. Isso aqui que nós estamos vendo é parte do relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá nas contas, printou e mandou para o Supremo para mostrar tudo isso que nós estamos contando aqui. Laura Couto leu o relatório, eu também li, 40 e poucas páginas da Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal, e traz um resumo para a gente. É um pouco isso que eu já vinha falando, Laura? Eles foram burlando com a ajuda do X, aparentemente, e conseguindo transmitir, fazer as suas lives e até captar dinheiro, pelas redes, sendo que isso estava vetado pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Olha só, Rodrigo, em resposta à Polícia Federal, o X argumentou que o acesso ao perfil do Alan dos Santos aconteceu por conta de uma falha técnico-operacional da plataforma, o que possibilitou a publicação de links de acesso a transmissões, mas que elas não teriam acontecido na plataforma do X. Só que a Polícia Federal respondeu que no dia 8 de abril foi possível sim acessar uma live do Alan dos Santos dentro da plataforma do X. O mesmo aconteceu também com o perfil do Rodrigo Constantino, que estava com a conta bloqueada, mas pôde fazer uma live no dia 12 de abril. Desde o primeiro bloqueio da conta Terça Livre e da conta do Alan dos Santos, ele criou mais 9 contas no X e todas foram bloqueadas, Rodrigo. As contas vão sendo bloqueadas, ele cria outras, muita gente usa aquele VPN, que é uma forma de você burlar, porque, vamos dizer, a conta dele está bloqueada aqui no Brasil, mas com o uso do VPN, você mesmo do Brasil consegue acessar a conta dele passando direto para os Estados Unidos, é como se você driblasse o bloqueio.
Mas o que chama a atenção é que mesmo sem o uso do VPN, muita gente estava conseguindo acessar as contas e, além disso, as contas estavam disponíveis para transações financeiras. A Polícia Federal mostra que no X tinha um botãozinho ali que, se a pessoa clicasse, ela conseguia contribuir com a conta do Alan dos Santos, com bitcoins e também com dinheiro, fazendo assinatura dos canais do Alan dos Santos. Tudo isso no relatório, olha, uma assinatura mensal no valor de R$ 25,90, aparece aqui, ó, pagar com cartão, está aqui no telão, ó. Pagar com cartão, R$ 25, pessoas podiam pagar, uma conta bloqueada, um perfil bloqueado. Esse é um tipo de drible que o X do Elon Musk ajudou Alan dos Santos a dar na justiça brasileira. Então ele é foragido, continua desafiando a justiça brasileira com o apoio dos Estados Unidos e tudo isso agora comprovado no relatório da Polícia Federal enviado para o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes vai tomar novas medidas, não tenho dúvida, porque agora está tudo ali por escrito e comprovado no relatório da Polícia Federal. Falando em Supremo e em Justiça, olha só, uma sinalização importante aqui. Vocês se lembram que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto, tinha pedido que alguns ministros do Supremo fossem considerados suspeitos e não participassem do julgamento? Pois é, a maioria dos ministros do Supremo que foram ouvidos sobre isso disse não são suspeitos, podem julgar sim o Bolsonaro e os outros acusados de golpe. Com exceção de um, o André Mendonça, a manchete daqui, ó, da CNN. André Mendonça vota para considerar Moraes e Flávio Dino impedidos de julgar o caso do golpe. André Mendonça, o terrivelmente evangélico, que deveria também se julgar, então, impedido para qualquer caso relativo ao Jair Bolsonaro, à família dele, a Michele Bolsonaro. Ele, quando foi nomeado, apareceu pulando, que nem uma criança, ao lado da Michele Bolsonaro, comemorando. O terrivelmente evangélico virou ministro. E agora ele retribui, dizendo que o Dino e o Moraes seriam suspeitos. Mas perdeu, né? Foi 10-1, mas ficou mapeado que ele segue atuando sob orientação bolsonarista. Dia agitado, hein, Laura, para os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Dia agitado. Laura, eu vou trazer aqui a notícia, daqui a pouco a Laura volta lá da redação para explicar para a gente. O ministro Alexandre de Moraes votou agora há pouco pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Quem que é a Débora Rodrigues dos Santos? Ela foi responsável por pichar aquela frase "perdeu, mané", na estátua da Justiça que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Está aqui a foto, ó. Tá aqui a foto. Perdeu, mané. No 8 de janeiro ela foi lá e fez essa graça. Moraes votou para condenar esta bolsonarista a 14 anos de prisão. Foi agora há pouco a decisão. A frase "perdeu, mané" foi dita algum tempo antes pelo ministro Barroso, né? Há um manifestante bolsonarista que o abordou em Nova York em novembro de 2022. O sujeito cercou ali o Barroso e ele falou, não amola, perdeu o mané. Quando eles foram tentar... Aqui, ó. A gente tem o vídeo para rodar? Não, acho que tem... Vamos rodar, vamos relembrar, vamos lá. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, não amola. É sério. Não é isso não, ministro. Brasil defende, Perdeu, mané, não amola. O bolsonarista estava querendo amolar, ali estava na transição, o Lula já tinha ganho a eleição, os acampamentos em frente aos quartéis e o bolsonarista amolando e levou essa, perdeu o mané. Aí quando eles foram tentar dar o golpe, essa mulher foi ali e escreveu a frase "perdeu o mané", querendo dizer para o Barroso, agora você perdeu, porque agora nós derrubamos o Supremo. Estava claro, né, que o objetivo era desfazer as instituições democráticas no Brasil. E ela pichou ali, perdeu o mané. 14 anos de prisão. Quem é que perdeu o mané? Né? Laura, explica melhor para a gente esse primeiro voto do Alexandre de Moraes que pode levar à condenação desta mulher que pichou a frase lá em Brasília. Rodrigo, a Débora, vale dizer, ela já estava presa preventivamente desde março de 2023, depois dela ter sido capturada pela Polícia Federal em uma das fases da Operação Lesa Pátria. A Débora Rodrigues, ela é culpada de 5 crimes, a gente tem uma arte aí para colocar na tela: abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ela chegou, Rodrigo, a escrever uma carta pedindo desculpas para Alexandre de Moraes e foi lida durante uma audiência do seu processo. No texto, ela afirmou na época não sabia da importância da estátua e pediu desculpas à nação brasileira como um todo pelo ocorrido, Rodrigo.
Não sabia, mas daí por que ela foi pichar lá se ela não sabia da importância? Podia ter pichado, sei lá, num muro qualquer, mas foi pichar justamente ali porque sabia, sim, na frente do Supremo. Ela estava atacando a própria instituição, o judiciário brasileiro. Mas ela não foi a única, hein? Ela não foi a única. A Polícia Federal, né, não foi a única entre os golpistas a tomar um revés no dia de hoje, né? A Polícia Federal prendeu o designer e empresário Marcelo Fernandes Lima, 52 anos, responsável por furtar uma réplica da Constituição Federal de 88 durante os atos golpistas. Então, uma pichou a estátua, o outro roubou a Constituição. Ele foi preso em São Lourenço, Minas Gerais, hoje. O homem foi condenado pelo Supremo em 4 de fevereiro deste ano a 17 anos de prisão. Olha ele lá, todo feliz, tendo roubado a Constituição, né? Foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos atos antidemocráticos. De acordo com a polícia, ele estava foragido desde a condenação e foi preso hoje. Além de reclusão, detenção, Marcelo Fernandes deve pagar de forma solidária com outros condenados uma indenização que totaliza 30 milhões de reais. A cópia da Constituição já tinha sido devolvida. Bom, aí temos 2 destaques, né? A moça que pichou a estátua toma uma condenação e o sujeito já condenado por roubar a Constituição é preso. Laura, tem mais um terceiro destaque, né? Eu vou trazer um destaque um pouco diferente aqui para vocês. É um levantamento feito pelo jornalista Fernando Molica, publicado no site Correio da Manhã. Ele revela que os idosos são apenas 18,5% dos condenados a mais de 10 anos de prisão pelo STF. Dos 200 primeiros casos que receberam as penas mais duras, só 37 têm mais de 60 anos de idade, que é a definição oficial de idoso no Brasil. Só que só um deles, que é o Júlio César Ciscouto, tem 75 anos. Ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas está foragido, Rodrigo. Não, isso é importante, esse levantamento feito pelo nosso colega Fernando Molica, aliás, foi meu colega, um grande jornalista lá do Rio de Janeiro, porque um dos argumentos do Bolsonaro é, coitados, uns velhinhos com a Bíblia na mão. Acabamos de mostrar aqui. Vocês viram os dois de hoje? A mulher, a Débora, que pichou a estátua, não era idosa. E o outro, que tinha roubado a Constituição, vocês estão vendo aqui na tela algum idoso aqui? Não. Então, o levantamento mostra que esta é uma fábula, mais uma contada pelo Bolsonaro, 18% só dos condenados com as penas maiores inclui pessoas de mais idade, levantamento do Fernando Molica. Vamos trocar de assunto aqui. A Justiça de São Paulo bloqueou 245 mil reais das contas do quase 246, né? Arredondando, dá quase 246, das contas de Pablo Marçal, em razão de uma dívida com o Banco Safra. Mas ele não ensina as pessoas a ganhar dinheiro? Aí não paga a dívida? Eu acho que é por isso, então. Uma forma de ter bastante dinheiro é não pagar as dívidas. Aí sim, né? Só se for isso. Ele nega ter qualquer relação com esta empresa. Laura, o Marçal está condenado, é um sujeito que gosta de falar que é próspero, rico. Ele afirma o que sobre essa condenação? Rodrigo, esse bloqueio atinge as contas da Escola Elementar e Fundamental, que fica localizada em Alphaville, aqui em São Paulo, da qual o Pablo Marçal é sócio desde junho de 2023. A princípio, o processo foi aberto contra a Escola Pichotinho, que pertence a outros empresários, em razão de um empréstimo bancário realizado em dezembro de 2020. Só que a Justiça determinou que o bloqueio das contas da Escola do Marçal é por considerar que essas duas empresas faziam parte do mesmo grupo econômico. Só que o Marçal ainda pode recorrer à decisão e ele não se pronunciou, Rodrigo. Tudo bem, eu gostei do nome das escolas aí, Pichotinho, né? Ô, Laura, a Laura é séria, mas aqui sexta-feira, Laura, a gente já pode pelo menos rir do Pablo Marçal, Pichotinho. Não, a escola é Pichotinho. Ele vai ter que pagar, não sei, ele está dizendo que não é dele a escola, vamos ver se ele vai pagar. Ele está inelegível também, mais um, hein? É Carla Zambelli, é Bolsonaro, é Pablo Marçal, a extrema-direita toda inelegível. Para completar, o ministro Alexandre de Moraes votou para manter preso o ex-deputado federal Daniel Silveira. Esse pede, né? Ele pede para sair, quebra a tornozeleira, se rebela e só piora a vida dele, né? O plenário virtual da Corte está analisando o recurso da defesa de Silveira para que ele retorne à liberdade condicional. Atualmente ele está em semiaberto. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em 2022. Vale lembrar que ele já tinha recebido liberdade condicional no final de 2024, mas foi preso 4 dias depois por descumprir as medidas impostas
pela justiça. Então ele é um reincidente. Laura, tem detalhe também sobre esse caso, o Daniel Silveira, né? É outro valentão que ameaçava na época da Marielle Franco, quebrou a placa, né, da Marielle Franco. Enfim, tá aí, respondendo ainda para a justiça. Rodrigo, os advogados do Daniel Silveira argumentam que o Moraes ignorou as justificativas médicas para determinar sua volta da prisão. A defesa ainda classificou a decisão do Alexandre de Moraes como pessoal e vingativa. Só que um relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro mostra que o Silveira chegou a ficar quase 2 horas num shopping numa cidade vizinha, enquanto ele estava aí incondicional. Só que para o Moraes isso reforça a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como foi alegado facialmente pela defesa. Até a última atualização, só o ministro Alexandre de Moraes tinha votado, mas o julgamento segue em plenário virtual até a próxima sexta-feira, dia 28. Rodrigo. Bolsonarista adora alegar problema de saúde quando toma uma condenação ou quando está sob risco. Bolsonaro corre para o hospital, Daniel Silveira diz que está doente, todos eles. Não sei se a Carla Zambelli vai ficar doente também quando terminar o julgamento dela. O ICL Urgente fica por aqui. Eu daqui a pouco estarei ao vivo com o Chico Sá e a Gabi Varela no ICL Notícias, segunda edição. Laura, obrigado. Segunda semana aqui do ICL Urgente, sempre às 5 da tarde, mais uma vez com a gente, sempre da redação. O ICL Urgente volta na segunda-feira, daqui a pouco a gente estará ao vivo de novo no N2. Valeu, gente, bom fim de semana. Você é corredor de 5K, de 10K, você corre meia, você corre maratona e você tem aqueles desafios que todo atleta tem. Você fica nervoso antes de treinar, você fica nervoso antes de uma competição, parece que você bateu no seu limite e não consegue avançar dali. Pois é, as pessoas que praticam esportes encontram esses desafios. A gente resolveu fazer uma jornada esportiva e aprender com os maiores atletas da história, no Brasil e no mundo. E vai começar essa jornada no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Todo mundo vai se transformar com os ensinamentos dessa turma.